A paz do Senhor Jesus, projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Mais uma vez, missionário Carlinhos, falando do amor, da palavra, da renovação, da transformação, da salvação que pode vir de Deus. Servimos um Deus bondoso, amoroso e salvador. Como foi pregado há uns dias atrás, dos 5 passos do missionário, que é orar, ter equipe, tá cheio do poder de Deus, ter dom de discernimento e também não ter vergonha do seu testemunho. Eu gostaria hoje de dar um pequeno testemunho, mas embasado na palavra. Embasado na palavra. Porque também se falar de mim, eu estarei falando só de mim. Mas aquilo que nós inspiramos na Bíblia, tiramos da Bíblia, às vezes inspiramos em algum herói da fé, não é pecado não. E não podemos ter vergonha daquilo que passamos de bom ou de ruim, porque na Bíblia todos os servos tiveram momentos difíceis. Todos os homens de Deus pecaram, caíram, tiveram momentos de queda, de dificuldade, de murmuração, de pecados contra Deus. E eu queria contar um pequeno testemunho, mas que Deus me ensinou demais. E eu queria que você entendesse que quando você está passando por momentos difíceis, às vezes você não entende. Deus quer te ensinar. Você está aprendendo com Deus. Quando você está passando pela peleja, pela prova, pelo momento às vezes mais difícil da sua vida, você vai extrair algo. E lá na frente se transformará em um testemunho. Eu quero dizer a você, não sei se você está no meio dessa luta, não desanime, não se apavore. Deus está te ensinando algo. Amém? Deus me ensinou algo muito importante há 2 anos atrás. Eu fui surpreendido com uma situação que eu nunca imaginava que aconteceria na minha vida. A prisão. Não vou aqui citar nomes, não quero julgar ninguém, mas quero me espelhar em alguém da Bíblia. Não como desculpa na palavra, mas José também do Egito foi surpreendido pela prisão. Inocente. A Bíblia fala que a mulher de Potifar fez um falso testemunho contra ele, levantou ali, dizendo que ele tinha tentado agarrar à força, e todos acreditaram e José foi lançado na prisão. Nem todos que estão na prisão estão ali porque tinham que estar ali, ou mereceram estar ali, às vezes por um propósito de Deus, às vezes por um mal entendido, às vezes por um erro da justiça, porque a justiça é falha. E a minha situação, como eu já aprontei muito quando eu era mais novo, eu nunca fui preso. Até então, há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás. Eu estava dando aula na barbearia, de repente chegou a viatura e me prendeu, com um mandato de prisão por 2 meses de pensão alimentícia. Eu não quero entrar em detalhes, mas é claro que ninguém é perfeito, mas eu tinha pagado a pendência, só que eu não estava com os comprovantes. E a dificuldade de comunicação, de jurisdição do fórum para outro, fez que eu ficasse preso. E crime contra a mulher e contra a criança, geralmente a justiça, se for feminina, não estou sendo aqui machista, mas dificilmente eles não querem ouvir não. A advogada fez de tudo para me tirar. Ela chegou a falar comigo, a advogada, doutora Alessandra. Se você tivesse matado alguém, se você tivesse traficado, eu te tirava dessa cadeia. Mas infelizmente eu não consigo porque você foi preso. A cúpula de juízes de Santa Luzia, na comarca lá, por 6 juízas e 1 juiz. Até o doutor Otávio, o juiz que na minha audiência de custódia, ele disse, se fosse eu que tivesse prendido você, eu soltaria agora ou daria a pena mínima. Você pegou a pena média de 2 meses, 60 dias. Mas não quero entrar em detalhes. Na verdade, eu fui leigo porque faltou eu correr um pouco mais além, porque tinha alguns comprovantes realmente em aberto que eu tinha dado em mãos, em dinheiro, e essa pessoa realmente teve um desentendimento comigo. Não quero entrar em detalhes, que é coisa pessoal, não vou julgar ninguém. Mas eu fui preso justamente, a verdade é essa. Eu cheguei a pagar, tenho testemunhas, tenho provas, mas mesmo assim a justiça me deixou lá 2 meses. E nesses 2 meses que eu fiquei lá, eu queria dizer a vocês, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas lá Deus me usou muito, porque é assim, já percebeu? Que quando nós chegamos no fundo do poço, nós lembramos de Deus. E tinha 2 coisas na minha vida que eu falava que eu nunca ia aguentar. Eu falava assim, Deus, são 2 coisas que eu não aguento. Se eu perder minha família ou se eu for preso. Eu prefiro morrer. Eu acho que eu não aguento cadeia e nem ficar longe da minha família, meus filhos, principalmente meus filhos, minha esposa. Então ali foi um choque pra mim. De repente, eu dando aula na barbearia, mandado de prisão, quando eu assustei, eu tava lá. E engraçado, a Bíblia fala em Amós 3,7 que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar antes os seus escolhidos.
E o próprio profeta que teve visão da prisão foi eu mesmo. Eu sonhei um dia antes, no mesmo dia, né, na madrugada anterior, que eu desci uma escada com a camisa vermelha e um short que o meu amigo Ronildo me deu, uma bermuda. Eu não conseguia ver as minhas mãos. E eu não entendi aquele sonho. E fui pra barbearia trabalhar, dando aula. Eu dando aula, fui preso. E na barbearia que eu trabalho tem uma escadinha. Aí quando eles me chamaram dentro da barbearia, quando eu desci a escada, eu lembrei do sonho. Eu vi a camisa vermelha que eu tava usando e a bermuda que eu tava usando que o Ronildo me deu. Aí eu lembrei, gente, Deus mostrou no sonho que eu ia ser preso. Aí começou a bater o desespero, mas Deus tinha me mostrado que eu seria preso. Então, eu quero falar o embasamento bíblico. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda. Eu aprendi duas coisas na prisão. Primeiro, não reclamar jamais daquilo que é lhe oferecido. E você aí, que às vezes tem o que comer, o que vestir, tem aonde morar e reclama. Quantas vezes eu já falei aqui sobre Bartimeu? Ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E que um carro anda para frente, colocando marcha. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Bartimeu, ele clamou, não reclamou. Quando nós acrescentamos a palavra ré, antes de clamar, vira reclamar. E andamos para trás. Não dê ré na sua vida. Não dê ré no seu ministério. Não dê ré no seu sonho. Clame, não reclame. Sabe por quê? E às vezes nós, por mais que eu estava afastado, eu sempre me titularizei bom pai. E me acho um bom pai. Amo meus filhos, amo minha família. Mas eu pecava contra minha família e não sabia. Eu descobri quando eu estava na prisão. Quando eu cheguei lá, eu lembro que fui preso com um amigo chamado Bruno. Ele não tinha um olho, tinha tomado um tiro no olho, que arrancou o olho fora, e eu cuidava dele. Tudo Deus tem um plano lá, eu cuidava dele, pingava colírio, ajudava ele, que era uma cela privativa, não era cela na convivência, porque prisão, pensão alimentícia é uma prisão civil, não é criminal. E eu fiquei cuidando desse jovem. Já é outra história, outro testemunho, mas eu lembro que eu pedi água, me deu muita sede. Ele falou: a água sua tá ali, vai no banheiro lá do boi, vai na pia do boi, que é o banheiro, e bebe lá. Quando eu fui beber água, irmãos, quando eu fui beber a água estava pegando fogo de morna. E eu lembrei, na minha casa a água é mais gelada. Sabe por que eu quero dizer isso? Os meus filhos, nós temos o costume todos os dias de almoçar junto, jantar junto quando podemos. A maior alegria minha é quando nós estamos juntos para alimentar. E o Ricardo e a Cecília é costume meu. Eu gosto. Você tem que ensinar seu filho a te servir. Se o seu filho aprender a te servir, futuramente ele será um bom pai para o filho dele. E vai ensinar o filho dele também a servir. Servir é melhor do que ser servido. Então eu ensino eles a buscar água para mim. Pega e faz um favor isso. Isso é o dever de pai, ensinar o seu filho a servir você. Então eu tenho o costume sempre de pedir água ou suco. Posso, a janta, traz suco para mim, traz água para mim, fazendo favor. Aí quando chegava a água não estava tão geladinha, eu não chegava palavrão, que palavrão a gente não xinga. Que é isso? Que água quente é essa? Jogava fora, me dá outra melhor. Fazer todas as coisas sem murmurações e nem contenda. Aí eu vi que lá na cadeia eu não podia reclamar. Eu vi que lá a água tinha que ser morna e eu tinha que acostumar. Então você, para de reclamar. Às vezes Deus está permitindo na sua vida você passar por dificuldade porque você reclama demais. Ontem a missionária Renata pregou no ministério uma palavra muito linda sobre Ana e Penina. E nos ensinou muito ali sobre não reclamar. E Deus falou no meu coração: Deus seja louvado pela sua vida, missionária Renata. Foi inspiração para hoje eu trazer essa mensagem para você, dar esse testemunho. Porque, como foi falado nos 5 passos do verdadeiro missionário, não podemos ter vergonha, né, da nossa história, do nosso testemunho. Como diz a missionária Renata, ela também já venceu a depressão, eu também já venci a depressão. Já venci a síndrome do pânico, já venci a droga, em nome de Jesus, porque Deus foi comigo. Mas às vezes o mais difícil de vencer é a murmuração. Aí eu falei: gente, eu já reclamei tanto com meus filhos sobre a água não tá tão gelada, e eu aqui bebendo água quente, sem poder reclamar. Quando eu sair daqui, nunca mais eu vou reclamar. E assim eu tenho feito. E outra coisa que eu aprendi, né? Vocês maridos, esposas, que têm a paciência curta.
eu admito que minha paciência é um pouco curta. E eu tenho dificuldade para dormir, sempre tive. Meu sono é muito leve. Já minha esposa, meus filhos dormem bem, graças a Deus. Não é inveja não, mas eu admiro. É tão bonito você ver uma pessoa descansar e dormir. Tanto que eu estou tomando remédio controlado para poder dormir. Eu tomo clonazepam em gotas para poder descansar a mente. Porque sempre tive problema desde criança com sono. Certo? Porque tem coisas que o médico da terra tem que resolver. Nem tudo é Deus. Eu tenho que admitir que eu sempre tive insônia. Minha mãe também tem esse problema de dormir pouco. E eu detestava quando eu ia dormir, minha esposa... Oh, sacudir, para de roncar. Aquela ignorância. Ricardinho, então, nossa, meu Deus do céu. Ricardinho, meu filho, ronca, mas que é uma beleza. Até a Cecília de vez em quando roncava. E eu cutucava com o pé, porque nós temos costume de dormir na sala mesmo. A gente acaba de jantar, escova os dentes, fica vendo um filme, chupando chup-chup, batendo papo. Quando vê, todo mundo apaga. Aí as crianças dormem. Tem um quartinho desse com a cama e tudo mais, nós temos nosso quarto, mas gostamos de ficar em comunhão. Sempre foi assim. Mas eu, na hora de dormir, eu incomodava minha esposa. Eu acordava ela para poder parar de me incomodar. Eu estava murmurando. Eu estava sendo egoísta. Eu não estava pensando no sono dela, mas eu estava pensando no meu. E às vezes você aí, missionário, quantas vezes você é egoísta? Você, não precisa ser missionário. Você cidadão, você homem normal, casado, solteiro, e você só pensa em você. Eu estava sendo egoísta porque eu não podia deixar eles dormir, sabe por quê? Quando eu fui transferido de Pedro Leopoldo para o Ceresp Contagem, me jogaram lá numa cela, lá, triagem lá, com 25 pessoas. E eu não entendi nada, porque quando eu cheguei, todo mundo ficou feliz. Oh, mais gente. Eu falei, que gente? Esse cara tá alegre. Pegando minha mão pra cá, minha mão pra lá, eu dormi no chão. Na cara do boi, como se diz. Ainda bem que eu não sinto cheiro, peguei Covid, que eu não tava sentindo fedor, que todo mundo tava reclamando, tava um fedor danado, mas eu não senti cheiro. Nessas horas, valeu a pena eu não sentir cheiro. Aí eu lembro que eu consegui dormir assim, ó. Dormir assim, tirava um pouquinho, um barbudão do meu lado, o outro. Aí eu descobri que eu estava feliz. Porque no outro dia, a pior cela é a cela 1. Porque ela só quebra, ela só desmancha, que manda para as outras celas melhores quando dá um número máximo de 25 pessoas. O mínimo, não quer dizer, né? E faltava só mais um para ela chegar. Aí chegou eu e mais 2. Aí, ou seja, no outro dia, aqueles presos que estavam naquele sofrimento, a pior cela, já ia espalhar. Então, querendo ou não, eu fui bênção para eles. Era o que eles precisavam lá, de mais 3 presos, um preso. E eu cheguei. Fui muito bem tratado, muito bem recebido, né? Não tinha nada a reclamar de lá. Só que, porém, na hora de dormir, um ronca, outro peida, outro sonha, outro surta, cai de cima da jega dando pesadelo, todo mundo assustado, e você não dorme bem. Vai sacudir o ladrão, para de roncar, vai na cadeira, o sono do preso é sagrado. Mas eu não valorizava, não respeitava o sono da minha esposa e dos meus filhos. Eu preocupava em mim, eu era egoísta. Então, que essa palavra hoje venha falar no seu coração. Vamos deixar de ser egoísta, vamos reclamar menos. Às vezes está faltando uma mistura. Vai comer a comida da cadeia, que horrível que é. Às vezes tem um arroz, feijão gostosinho, quentinho, temperadinho no alho aí, ó. Tenho certeza, se você conhecer o que queira, você não vai querer nunca mais reclamar porque você não come sem carne. Às vezes está reclamando, nossa, eu queria uma cama melhor. Tem a tumba, tem a praia e tem a jega. Eu tenho certeza que sua cama pode ser a mais simples que for, que você prefere dormir na sua cama. E várias outras coisas. O tratamento, você é chamado de preso. Infopem seu é 108, 29, 60. Abaixa a cabeça. É procedimento. E às vezes você é bem tratado aqui fora, respeitado e não valoriza. Então eu só vim para poder falar para você, valorize o que você tem. E pare de reclamar. Porque eu aprendi depois que saí da cadeia a nunca mais reclamar da água um pouco quente. E também minha esposa pode roncar à vontade, peidar, fazer o que quiser, deixar dormir. O sono do preso é sagrado, porque o da minha esposa não é. De vez em quando eu quero cutucadinho de leve esse com o pé assim, desconfia aí, né? Quando passei o remédio para dormir. E outra coisa que eu queria dizer a vocês. Quem lembra aqui, tá até escrito aqui, ó. O rabisco aqui a letra de médico do profeta aqui, ó. 5 passos verdadeiro missionário. Oração, equipe, discernimento, estar cheio do poder de Deus e ter testemunho. Quem está no projeto aí há mais tempo, lembra que eu contei o testemunho sobre minha filha, que estava sem fralda?
o pó de café e a gasolina. Aí eu lembro que foi uma semana, quando eu passei para a cela 7, a única cela para a galeria de frente, Deus me deu esse testemunho para contar. E através desse testemunho, pessoas se converteram. TK, Labandará, Bandai. Nós não entendemos as coisas de Deus. Deus quer te usar onde quer que você esteja. Deus usou José na cadeia para interpretar sonhos, para poder ajudar pessoas. Então eu estava na cadeia, eu vou ficar calado? A melhor hora do momento lá, a melhor hora de tudo é o quê? É a hora do culto. E às vezes nós não valorizamos o culto aqui fora. Tudo aqui fora nós não valorizamos. Na cadeia é pior. Entendeu? O inferno é pior. Valorize o que você tem. Pense nisso que eu estou te falando. Para de reclamar. Olhe para sua esposa. Você só vai ter saudade da sua esposa se Deus permitir você perder ela ou se você ficar longe dela. Valorize seus filhos, valorize sua casa simples. Valorize sua vida simples, mas não tenha vergonha do seu testemunho. Eu lembro que teve um jovem lá que ele chegou ex-traficante, esqueci o nome dele. No último dia que ele foi solto, ele foi lá me agradecer. Ele falou, até arrepiando a presença de Deus que é forte. Agradecendo porque aquele testemunho fez ele mudar de vida, fez ele pensar na filha dele, na família dele. E ele largou as drogas e saiu de lá falando em línguas, batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não entendemos como Deus age. Mas eu volto a repetir, pare de murmurar. Eu não tenho vergonha de ser o que você é, não. Porque tem pessoas que Deus quer usar. Às vezes Deus já tirou você do pecado, já te purificou, te limpou. E não se importa pelo que os outros falam e pensam de você. Você era um traficante, era um matador, era um viciado, era um alcoólatra, era um prostituto, era um ignorante. Mas Deus pega uma pessoa no pecado e transforma em uma nova criatura. Então essa nova criatura hoje vos fala que não se envergonhe do seu testemunho. Siga o 5º passo. Abra a boca, testemunhe, testemunhe, testemunhe. Chegou o momento seu de falar, abrir a boca, mas não reclame. Amém? Eu queria dizer a vocês que estou muito feliz com o projeto. As pessoas têm comentado, têm compartilhado. Gratidão total. E é isso. A palavra hoje é gratidão. Seja grato. Quando você olhar para o seu prato de comida hoje, seja grato. Quando você for deitar na sua cama, seja grato. Quando você olhar para sua esposa, mesmo que ela está te enchendo o saco, está brigando com você, seja grato. Quando seu filho às vezes aprontar um menino levado, seja grato. O sonho de Ana era ter filho, né? Não é missionária Renata? Aí você tem seu filho, Deus te deu, você fica reclamando. Então para de reclamar, para de murmurar, que Deus quer te abençoar. Amém? Essa é a palavra de hoje, é o testemunho de hoje. Filipenses 2,14. Fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda. Eu aprendi muito e pretendo valorizar a cada dia mais e mais a minha casa, a minha vida aqui fora. E valorize, você está livre. Não espero que vai acontecer, não, porque às vezes pode não ser uma cadeia, mas pode ser uma cadeira de roda, pode ser uma doença. Existem prisões que são piores do que prisões nas grades. Existem vícios, existem traições, adultério, separação. Não espere o pior acontecer para você valorizar o que você já tem. Amém? Amém e amém. Essa é a palavra de hoje. Deixe seu like, compartilhe se puder. Nós agradecemos em nome de Jesus. Projeto Ganhando Almas para o Reino de Deus. Ótimo dia, ótima semana, ótimo mês, ótimo ano. Ótima vida para você. Amém?